noite, meu nome é Yasmin e eu vou falar sobre o conceito de ditadura. A ditadura é um termo muito utilizado em meios de conversas políticas e pode ser definida como um regime político autoritário e não democrático, que a maioria das vezes é marcado por violência, censura, controle e repreensão sobre a vida dos cidadãos. A pessoa ou o grupo que está à frente dessa ditadura, geralmente, ela recebe a centralização de poder e impõe esse poder usando a força. Então, as pessoas elas não possuem o direito de ir contra o que está sendo feito naquele país, a ditadura que está sendo aplicada naquele país. A origem da palavra ditadura vem do latim e foi aplicada pela primeira vez na República Romana. Certamente, ela existia de uma maneira diferente da que a gente está acostumado a ver. Mesmo assim, era caracterizada como uma ditadura, porque as suas principais características eram a centralização de poder e o fato de que não havia espaço para debates políticos. E, como consequência, a imprensa também era fortemente reprimida e partidos políticos contrários eram proibidos, certamente. Oi, eu sou a Clara e eu vou falar sobre quem foi Porfírio Dias. Porfírio Dias nasceu em 1830, sendo natural de Oaxaca, no México. Foi um soldado, um homem de Estado e presidente do México entre 1877 e 1880, e depois de 1884 a 1911. Na sua carreira militar, participou em 3 guerras, a primeira das quais foi a Guerra Mexicana, que opôs o México e os Estados Unidos entre 1846 e 1848. Durante a Guerra Civil, que opunha a facção liberal e a facção conservadora, apoiou a causa liberal de Benito Juárez. E na Guerra Patriótica, travada entre 1863 e 1877, lutou contra o arquiduque Maximiliano, eleito imperador do México. Em 1867 e 1871, Dias candidatou-se às presidências mexicanas, mas não teve sucesso das 2 vezes, e na sequência das suas derrotas, liderou 2 tentativas falhadas de revolta militar que pretendiam acabar com a dominante influência de capitais estrangeiros. O derrube do presidente Sebastián Lerdo de Tejada em 1876 permitiu-lhe chegar à presidência no ano seguinte. Em 1880, foi obrigado a deixar o cargo de presidente para não desrespeitar a Constituição mexicana, que não permitia a acumulação de mandatos. A sua governação caracterizou-se pelo desenvolvimento econômico e, igualmente, por uma severa autoridade. O México conheceu um desenvolvimento econômico sem precedentes, baseado na injeção de capitais externos, sobretudo americanos, investidos na implementação das indústrias mineiras e têxteis e na construção de infraestruturas. Essa política conduziu à exploração da riqueza do país por estrangeiros, não respeitando muitas vezes os povos nativos, destituídos das suas guerras e votados à pobreza, o que gerou um clima de descontentamento que resultou na revolta de 1911 e veio a falecer em 1915. Bom dia, meu nome é Camille e eu vou falar sobre o governo Porfiriato. Ele foi governado pelo Porfírio Dias, governou o México entre 1976 e 1911, sendo assim um ditador que mostrou uma pessoa fria sobre os problemas enfrentados. O governo foi marcado pela entrada de capitais externos, tendo em vista a exploração de recursos minerais, e favoreceu a contratação de terras. Sou a Evelyn, do CMR3, e vou falar sobre os principais motivos da Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana se iniciou como uma greve feita por trabalhadores e camponeses que estavam insatisfeitos com suas condições e situação de vida. Essa greve foi principalmente contra o presidente da época, Porfírio Dias, que se tornou um dos principais motivos da revolução no país.
Porfírio Dias, além de ignorar os problemas de sua população, ele trouxe o aumento da pobreza, injustiças sociais e condições precárias aos camponeses e trabalhadores. Por conta dessas injustiças, a população começou a se revoltar e começaram a fazer diversos movimentos para terem seus direitos, começando assim a Revolução Mexicana. Eu sou o Fabrício e agora eu vou falar para você sobre causas da Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana foi um evento complexo que teve várias causas, incluindo desigualdade social, injustiça política, pobreza rural, concentração de terras, exploração dos trabalhadores e influência estrangeira, como a dos Estados Unidos, e a rejeição ao regime autoritário de Porfírio Dias, que estava no poder por décadas. Esses fatores culminaram em uma revolta popular que buscava reformas sociais, políticas e econômicas para o país mexicano naquela época. A minha parte do trabalho foi sobre a Revolução Mexicana de 1917. Como consequência dessa revolução, a principal foi o direito de expropriação de terras pelo Estado para fins de reforma agrária. O principal herói foi Emiliano Zapata, o líder, do Exército Libertador do Sul, o herói da Revolução, ocasionador do Plano de Ayala, na qual teve o objetivo de exportar 1/3 das terras latifundiárias. Na Revolução Mexicana de 1917, ocorreu não só consequências diretas, mas sim consequências indiretas. Uma das consequências indiretas foi o enfraquecimento do caudilismo, a qual foi um regime rigoroso e militar liderado por Caudillo, e a vitória dos camponeses fizeram eles perder muitas terras. Outras consequências diretas da Revolução foi o reconhecimento do direito indígena sobre as terras ancestrais, criação do salário mínimo de jornada de trabalho CLT, com jornada de trabalho de 8 horas, na qual é incluso até os dias de hoje. E separação definitiva entre Estado e Igreja.